amados, essa manhã nós prosseguimos com essa série de pregações baseadas no livro de Hebreus. Vai lembrar que a gente vai fazer isso até o final do ano, praticamente. Então, estamos numa longa caminhada em que a gente vai considerar a mensagem do livro de Hebreus. Essa manhã, nós vamos olhar mais de perto a introdução do livro. Como é que o autor de Hebreus introduz aquilo que ele vai tratar com os seus leitores originais e comigo, com você também. Vai aqui uma ressalva, tá, irmãos? Eu espero que a partir do domingo passado você tenha seu apetite despertado para a mensagem de Hebreus. A minha pretensão no último domingo foi abrir aí um panorama geral da carta e provocar em você um interesse pela mensagem desse livro e daquilo que ele tem para tratar com a vida de cada um de nós. Então, quem não assistiu, estou aqui fazendo propaganda, né? Quem não assistiu a pregação de domingo passado, vai lá no canal de YouTube da igreja e assiste a pregação, porque ela vai ser importante para você acompanhar, inclusive, as próximas pregações. E a minha pretensão foi despertar em você o interesse pela mensagem do livro de Hebreus. Abra então em Hebreus capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 4, e você me acompanhará na leitura desse texto de acordo com a versão que você tem em mãos. Você depois deixará o texto aberto, porque a gente vai olhar detalhadamente o que é dito para nós nessa introdução do livro. É dito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a maneira como o autor de Hebreus introduz a mensagem da carta. Você notou comigo aqui que ele vai direto ao ponto. Ele não faz nenhum roteiro, ele não se apresenta e vai direto ao assunto. E qual é o assunto que ele quer começar introduzindo na mensagem de Hebreus? Deus falou, Deus fala. Ou seja, a mensagem que ele quer iniciar, levando a gente a compreender, é que o Deus da Bíblia não é silencioso. O Deus da Bíblia não é uma entidade muda, escondida na imensidão do universo. Não, ele é diferente dos ídolos mudos. O nosso Deus é o Deus vivo que fala e se manifesta. Por isso a nossa maior obrigação como seres criados por esse Deus para a glória deles é óbvia. A nossa maior obrigação não é indagar, especular, filosofar, adivinhar como Deus é, mas sim ouvir o que Ele revela acerca de si mesmo em Sua palavra, obedecer isso e submeter nossa vida a Ele. Então o autor começa argumentando conosco que esse é o pontapé inicial para tudo que ele vai tratar na epístola. Deus falou. Eu queria mostrar para você que ele usa um único argumento nessa introdução, e eu vou expandir esse argumento ao longo da exposição. O argumento é esse aí: Deus nos falou de uma maneira superior, final e definitiva por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ignorar essa revelação e voltar atrás ao judaísmo, a outras religiões, a ideologias políticas, é voltar ao que é provisório, temporário e obscuro. Seria o mesmo equivalente a trocar todo o sistema moderno de comunicação por GPS, celular, pelo antigo sinal de fumaça. Todo mundo que tem celular não tem? Eu sei que está todo mundo aqui com o celular na mão, no bolso, guardado, em modo avião para não incomodar, não é isso, irmão? Isso. Então veja, esse celular utiliza um mecanismo de comunicação que é super moderno. Eu recebo mensalmente relatórios de onde eu fui, para onde eu deixei de ir, por conta do meu celular que me acompanha. Eu recebo relatórios desse tipo. E veja, voltar atrás significa rejeitar
a moderna maneira de nos comunicarmos via GPS, via celular, para que se usava nas tribos lá indígenas do passado, muito remoto, sinal de fumaça. O que o autor está então argumentando é que Deus falou a gente de uma maneira tão superior agora, que é tão inconcebível voltar aquilo que já aconteceu e rejeitar essa maneira moderna, por assim dizer, voltar para o que é provisório, temporário e obscuro. Como é que ele constrói essa argumentação? Ele dá para a gente 4 razões. Ele faz então uma apresentação de 4 razões do motivo pelo qual ele pode afirmar de maneira categórica que o que temos agora é uma revelação superior, final e definitiva por meio de Jesus. Então eu vou caminhar com você por essas quatro razões que ele nos apresenta, que apontam para essa verdade. A revelação de Cristo é superior. A primeira razão é essa que está aí. Ela é superior por causa da sua ocorrência única e definitiva. E aqui quero que você preste atenção numa primeira informação que ele dá para a gente. Ele começa fazendo menção ao que Deus havia outrora falado. Ele está aqui se referindo ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. E ele diz assim: olha, no Antigo Testamento Deus se revela. Nós não podemos desprezar o Velho Testamento. Não podemos achar que o Velho Testamento não nos interessa. Interessa sim. Entretanto, à medida que ele fala para a gente não desprezar, porque no Velho Testamento nós temos sombras, penumbra, não temos trevas no Velho Testamento, temos Cristo sendo apresentado de maneira ainda muito difícil de ser entendido. Ele fala assim: não desprezem, mas também não supervalorizem o Velho Testamento. Ele está, portanto, mostrando que no tempo do Antigo Testamento, Deus não falou de uma única vez. Ele usa essa expressão: Deus falou muitas vezes. Por que ele está usando essa expressão? Porque Deus não falou no Velho Testamento numa só tacada. Muitas vezes é o conceito de uma revelação que era progressiva, esporádica, variada, incompleta. Ele fez isso muitas ocasiões. Mas agora ele nos falou de uma única vez, definitivamente, por intermédio do Filho. Jesus Cristo, irmãos, é a última e definitiva palavra de Deus. Tudo o que ele tinha para nos dizer foi dito em Cristo. Ele é, portanto, o encerramento, o ápice das revelações anteriores. Nós que somos reformados, cremos que Deus nos falou definitivamente na pessoa do seu Filho Jesus. Ele é a revelação única e definitiva, e a Bíblia é o registro dessa revelação. Isso tem uma consequência imediata para nós. Nós não cremos, não precisamos de profetas, profetisas de internet com palavras novas da parte de Deus. Não precisamos de anjos que apareçam com a última mensagem divina para nós, ou coisas semelhantes. Nada disso nos interessa, especialmente quando isso entra em choque de colisão com a palavra de Deus, porque Deus nos fala ainda hoje, apenas e tão somente pelo seu Filho Jesus Cristo, revelado a nós na sua palavra. É claro que há ocasiões em que a gente é informado de uma verdade que nós não conhecíamos até então. Mas veja, essa verdade que o Espírito Santo aplicou ao nosso coração pode até ser algo novo para nós, mas ela continua sendo a velha, antiga, final e definitiva palavra de Deus aplicada à nossa vida. Primeira coisa então que o autor de Hebreus nos lembra é que Cristo é superior porque a ocorrência é única e definitiva. A gente deve pensar sobre isso à luz dessa
frase que é uma boa provocação para a gente nessa manhã, que diz assim: Deus fala contigo em um monte de páginas de um livro chamado Bíblia. Ok? Deus fala com você em um monte. Espera aí, eu vou explicar que monte é esse. Um monte de páginas de um livro chamado Bíblia. Portanto, a primeira coisa que ele está dizendo é que essa revelação está encerrada. Não há nada que virá depois dela. Ela é completa, não fragmentada, é permanente, não temporária e é final. Deus nos falou em Cristo a revelação única, superior e definitiva. A segunda coisa que ele ensina para a gente é que, além dessa revelação ser única e definitiva, ela também é superior em sua forma. Ele usa essa expressão: Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras. A expressão muitas maneiras lembra a forma como Deus usou no Velho Testamento, em contraste com o que ele faz através do Filho. Lembre aqui uma coisa: no Velho Testamento, numa leitura do Velho Testamento, você percebe que Deus falou de muitas maneiras. Por exemplo, a gente encontra Deus falando de forma audível, uma voz audível a Abraão, a Moisés, a Davi. Outras vezes ele falou escrevendo com o seu próprio dedo. Lembra das tábuas do Velho Testamento, as tábuas da lei? Depois ele também fala através da sarça ardente, aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Temos visões, temos sonhos, temos êxtases, temos aparições como figura humana para Abraão, para o pai de Sansão. Temos ainda as cristofanias, as teofanias, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite durante a peregrinação do povo. Deus usou de muitas maneiras. Entretanto, diz o autor de Hebreus, agora ele nos fala por meio do Filho. O que ele está fazendo aqui? É que agora ele se revela de forma superior. Olha, onde é que está a superioridade agora? Na forma. Agora ele se comunica pessoalmente. Por assim dizer, agora a comunicação é olho no olho, cara na cara, boca na boca. Ele andou conosco, pisou no nosso chão, falou a nossa língua, respirou no nosso lar, comeu da nossa comida, sentou-se à mesa conosco na pessoa de Jesus de Nazaré. É verdade, irmãos, que Deus nos falou no Velho Testamento, mas o Antigo Testamento não esgota tudo que ele tinha para dizer, porque agora nós temos o quadro completo. No Velho Testamento tínhamos uma parte do quadro, agora o quadro é superior porque ele está completo na pessoa do Senhor Jesus. Voltar atrás é desprezar a superioridade da revelação que é Jesus. A forma agora é uma forma pessoal, num nível que jamais no Velho Testamento fora experimentado. Terceira razão que ele nos dá, ele também diz que além da ocorrência única e definitiva, além da superioridade da forma, ela também é superior devido ao tempo da sua ocorrência. Ele usa essa expressão, havendo Deus outrora, e ele está lembrando de um tempo do passado, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Há um contraste entre outrora e últimos dias. E aqui a gente precisa entender bem o que ele está ensinando para nós. As expressões outrora e últimos dias, ou seja, no tempo do Velho Testamento e atualmente a nós, na Carobinha, no século 21, ele está dizendo o seguinte: outrora, ele está nos lembrando que a revelação do Velho Testamento se deu num período que já foi cumprido o seu propósito e ocorreu num período superado na história. Traduzindo, a revelação de Cristo é superior porque ela marca um tempo novo na história global.
Para pensar um pouco nisso. A expressão últimos dias, usada pelo autor de Hebreus, fala dos dias finais do calendário mundial. Esses últimos dias se inauguram a partir da primeira vinda de Cristo e terminarão com o seu retorno. Portanto, eu e você vivemos nos últimos dias. O que ele está dizendo então é que nesses últimos dias não haverá outro evento no mundo que marcará a história da humanidade que não seja o final do mundo, o juízo final, a ressurreição dos mortos. Esse período será marcado por guerras, terremotos, o microfone não funcionará. Esses últimos dias serão marcados por um período em que catástrofes naturais acontecerão, como a gente tem visto. Para lembrar o seguinte, irmãos, não há mais nada nesse calendário que aponte na direção de intervenções salvadoras da parte de Deus. Quer dizer o seguinte, não haverá mais a morte e a ressurreição de Cristo, não haverá mais o dia de Pentecostes, porque isso já aconteceu. Tais eventos salvadores já aconteceram e já foram realizados de uma só vez. Significa dizer que a gente está então nos últimos dias de uma contagem regressiva que já começou. O relógio não para. E nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Portanto, não há nada mais para dizer à humanidade que o Filho já tenha dito. O que aguardamos agora é a segunda vinda dele, acompanhada do fim do mundo, acompanhada da destruição dos ímpios, acompanhada do fim de toda a injustiça e a salvação eterna dos eleitos de Deus, daqueles que creem em Cristo. Nota, portanto, que essa revelação é superior, porque o tempo de ocorrência dela marca o capítulo final da história da humanidade. É lamentável dizer isso, mas os homens não compreendem isso. Eles vivem como se ainda tivessem à sua frente uma eternidade inteira para continuar vivendo como se Deus não existisse. Olha, o autor está dizendo não. A revelação é superior porque ela marca a etapa final da história da humanidade. E eu e você reconhecemos isso ao saber que a revelação de Cristo é superior devido ao tempo de sua ocorrência. Isso me leva então ao meu último ponto. Além disso, ele também nos ensina que, além de única e definitiva, superior na forma, no tempo da sua ocorrência, ela também é superior pela pessoa envolvida nessa revelação. E aqui o contraste é feito com os profetas. Veja que ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele conclui no verso 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então o contraste entre os profetas e o Filho. Lembra que no Velho Testamento Deus usou profetas. A palavra profeta significa homens que falaram da parte de Deus em nome de Deus. A expressão profeta significa boca de Deus, né? Eles eram a boca de Deus. Há uma série de profetas que a gente conhece no Velho Testamento: Ageu, Isaías, Jeremias, Amós, Jonas, Miqueias, Zacarias e por aí vai. Todos eles eram servos de Deus, mas também eram homens falíveis. Embora tenham transmitido a palavra de Deus com perfeição e exatidão, os profetas eram limitados. A mensagem deles nem sempre era tão clara, eram cheias de sombras. Para usar uma expressão atual, era uma mensagem de baixa resolução. Você tira foto, não tira? E quer que a foto tenha o quê? Muita resolução. Agora, cada vez mais as máquinas de fotografia não existem mais, agora é só celular, é isso? Cada vez mais os celulares têm que oferecer uma resolução melhor. Então os profetas usavam imagens de baixa resolução. Eles, portanto, usavam uma mensagem que era
obscura, estava na penumbra. Agora não. Agora tudo mudou, porque a pessoa que vem trazer a mensagem é o próprio Deus. Olha, portanto, a superioridade da revelação está relacionada também com a pessoa e o canal, o instrumento que Deus usou para se comunicar. Não é mais agora alguém, um homem que fala da parte de Deus. Agora é o próprio Deus em pessoa. O Filho que veio. E aí, o que ele faz a partir desse ponto? Esse é um ponto tão importante que do verso de número 2 até o verso número 4, ele vai apresentar para a gente 7 revelações sobre essa superioridade de Cristo em contraste com os profetas. E o que eu vou fazer agora é mostrar para você essas sete revelações da superioridade de Jesus com relação aos profetas. O que ele vai fazer é usar 7 expressões, e o número 7 aqui não é à toa, não é isso? O número 7 é uma referência à perfeição, é uma maneira de ensinar para nós a compreender a superioridade da revelação que é em Jesus em comparação a tudo que havia no Velho Testamento. Ele então começa lembrando para nós, primeiro, que ele é o herdeiro. Vejam lá, ele diz, logo no verso 2, depois de ter mencionado o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele lembra é que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A gente leu aqui em Colossenses, ele é o primogênito de toda a criação. Não primogênito como o primeiro a ser criado. Não, essa é a ideia da Bíblia. Jesus não foi criado por Deus, ele foi gerado na eternidade. Primogênito é como aquele que herda tudo. Ele é o herdeiro de tudo. A ideia é a seguinte, que você conhece muito bem. Imagina que você tem uma pessoa muito rica e ela tem um único filho. Essa pessoa muito rica morre. Quem passa a ser o herdeiro de tudo? Esse único filho, que passa a possuir todas as propriedades, títulos e privilégios que o pai tinha. Tudo agora está nas mãos do filho. Não me entenda mal, é claro que Deus, o Pai, não pode morrer, mas ele está usando uma figura aqui para a gente poder entender que Deus, o Filho, Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele é o herdeiro de tudo. Embora o mundo não saiba disso agora, embora o mundo não reconheça isso agora, haverá um dia em que todos os homens terão que se dobrar diante dele. Todos os olhos do mundo estarão postos em Cristo, por ele ser o herdeiro de todas as coisas. Ele é Senhor de tudo e de todos. E mesmo aqueles que não o reconhecem assim, terão que fazê-lo no dia do seu retorno. Então a primeira coisa que ele lembra é que ele herda tudo, ele é o dono de tudo, ele é aquele a quem tudo pertence. A segunda coisa que ele diz é que ele fez todo o universo, pelo qual também fez o universo. Ele não é apenas o fim de todas as coisas, mas é também o começo de tudo. Por meio dele, todas as eras foram realizadas, foram feitas. Tudo está nas mãos dele. Tudo que há entre o começo e o fim pertence a ele, foi feito por ele, por intermédio dele, e é por ele que Cristo, sendo o herdeiro, o criador de todas as coisas, por ele que Deus fala nesses últimos dias. Terceira coisa, ele é também o revelador. Desculpa, eu já devia ter pulado ali. Então o segundo é o criador, o terceiro é o revelador. Veja aí, ele diz também que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui, o autor quer que a gente lembre quem é Cristo em si mesmo. Ele diz assim, ele identifica agora a relação entre o Pai e o Filho de uma maneira, irmãos, que a gente deve guardar na nossa mente e no nosso coração. Ele está fazendo uma referência à divindade de Jesus. Isso é algo que nenhum dos profetas jamais foi. Pensa aqui, os profetas fizeram sinais, prodígios, maravilhas, e no máximo,
Os profetas podiam levar as pessoas a exclamar o seguinte: olha que Deus maravilhoso esses homens servem. Entretanto, em Cristo, nós podemos ver o brilho irradiado do próprio Deus. Nele a gente consegue enxergar a exata expressão do ser de Deus. Lembre de uma coisa: o nosso Deus é um ser invisível. Ele só pode ser conhecido por alguém que é gerado eternamente por Ele mesmo, pelo Pai. Ninguém pode ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais o verá. Tudo que nós podemos enxergar sobre Deus só pode ser visto na gloriosa segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Lembra que Filipe, uma ocasião, aquele dos apóstolos, dos discípulos, pergunta para Jesus: mas olha só, a gente quer ver o Pai, nós queremos ver o Pai. Aí Jesus responde para eles: olha, eu estive esse tempo todo com vocês e vocês nunca viram o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que, irmãos? Porque onde quer que tenhamos experimentado ou visto algo de Deus, foi a Jesus que vimos, foi a Jesus que experimentamos. Ele, portanto, ao contrário dos profetas, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Além de ser herdeiro, criador, revelador e sustentador, ele também é o redentor. Veja, o texto diz que ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, aqui temos um elemento. Não, volta, errei. Versículo 3, temos ainda o sustentador, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele também é revelado para nós como sustentador. Veja uma coisa: o que impede que o mundo se desintegre? O que mantém os átomos e as moléculas coesas? Por que após momento, pós momento, ano após ano, século após século, o universo continua existindo? Não é porque a gente é governado por forças cegas, por pura sorte, ou a nossa capacidade de sobrevivência, não. O autor está lembrando para nós que nós não somos o que somos mantidos como estamos sendo mantidos por causa de tratados internacionais, por causa das convenções da ONU. Não! A Bíblia diz que a resposta está em Jesus Cristo. A Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele sustenta tudo que existe. Tudo que existe é sustentado pela sua providência. Lembre de uma coisa, amado: Cristo age no universo e sustenta todas as coisas, fazendo com que elas caminhem para o fim determinado por Ele. Eu e vocês só estamos vivos agora porque Ele nos sustentou e tem nos sustentado. Não há nada que aconteça na minha vida e na sua vida que não seja relacionada com esse sustento que Deus em Cristo provê diariamente para nós. É, portanto, um outro elemento que torna Jesus muito diferente, muito superior aos profetas. E agora sim, ele também é o redentor. Ele diz que ele também fez a purificação dos pecados. Essa expressão é também uma referência de contraste com os profetas. Os profetas podiam, no máximo, dizer acerca do Messias que viria para fazer a purificação dos pecados. E aqui eu posso citar o profeta Isaías: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi morto pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era uma referência a outro que faria o que eles não podiam fazer. O que o autor de Hebreus está nos lembrando é que o Filho, sozinho, sem a ajuda de ninguém, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou.
concretizando sozinho a purificação de pecados de todo o seu povo, de todos os tempos. Ele é aquele que limpou a nossa ficha, irmãos. Hoje pela manhã eu tive uma pequena discussão com a minha esposa, e ela me lembrou de quão pecador eu sou. E aí eu disse para ela assim: ainda bem que Jesus limpou minha ficha, né? Ainda bem que não tem nada que possa ser acusado contra mim por causa do Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele fez a purificação dos pecados do seu povo. Note uma coisa aqui. Deus em Cristo destruiu cada obstáculo que impedia os crentes de desfrutarem comunhão com Deus. Aos olhos de Deus nós somos puros pelo eterno sacrifício feito por Jesus. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Nossos pecados foram tratados por ele, o herdeiro, o criador, o revelador, o sustentador, que é também o nosso redentor. Como se não bastasse, é uma sexta coisa que ele nos diz: que ele também é o dominador, porque veja, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Onde é que Cristo está agora, enquanto estamos aqui adorando a ele? Onde é que ele está agora? É só você estar nesse texto. Ele está agora assentado à direita da majestade. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Ele não está morto, mas está ressurreto, glorificado, e não está em pé, está sentado. Por que ele faz menção a essa maneira, esse gesto que parece para a gente pouco importante, né? Ele está sentado à direita da majestade, nas alturas. Isso é um elemento importante, sabe por quê? O eterno Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, tomou de volta o seu lugar. Ele já usufruía da glória antes de encarnar e se tornar servo e obediente até a morte na cruz. Mas há uma diferença enorme entre aquilo que ele experimentava antes da sua encarnação e agora. Agora ele está assentado à direita da majestade de Deus nas alturas, como Deus homem. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Quando chegar no céu, o que eu vou ver lá? Vai ver Jesus, homem, sentado à destra da majestade de Deus. Ele está, portanto, agora assentado à direita com uma posição de poder e autoridade. Lembrem que o Deus homem está assentado porque a obra que ele veio realizar está completada. Nenhum sacerdote do Velho Testamento se sentava. Ficava o tempo todo em pé, porque o dever que ele tinha para cumprir nunca acabava, era sempre incompleto. Parece até dona de casa, né? Dona de casa nunca senta, tem sempre trabalho para fazer. Não é isso? As irmãs são assim: amém, pastor. Que meu marido ouça isso e me ajude. As donas já estão sempre tendo alguma coisa para fazer. Ontem uma irmã saiu daqui e falou: tem que ir para casa agora para fazer o almoço e amanhã junto com a panela. Tem sempre alguma coisa para fazer. Jesus está sentado, porque o que ele tinha para fazer, ele terminou. Está consumado. A obra que ele realizou em prol de pecadores foi feita de uma vez por todos. O Paul Washer tem uma frase que é muito apropriada aqui. Ele diz assim: se Cristo fizesse 99,9999% da obra e deixasse apenas 0,0001% para nós fazermos, estragaríamos tudo. A gente estragaria. Se ele deixasse uma pequeníssima fração para a gente fazer, dava ruim, estraga tudo. Mas ele se senta na direita da majestade, nas alturas, para lembrar que ele fez
consumou de maneira perfeita, completa e eficaz a nossa salvação. Por fim, ele termina com a última e sétima afirmação. Ele é o herdeiro, o criador, o revelador, o sustentador, o redentor, o dominador e o exaltado. Veja o final do verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, não perdeu mais excelente nome do que eles. Eu não vou eliminar a questão dos anjos, porque o próximo texto vai falar de anjos. Mas o ponto aqui é: nenhum anjo, por mais atrevido que fosse, ousaria se sentar à direita da majestade de Deus. Nenhum anjo assumiria tal posição. Essa posição é somente de Cristo. Ele é o mais exaltado, do mais elevado dos anjos. Ao contrário dos anjos, ele é o próprio Deus encarnado. E o lugar onde ele está assentado é o mais elevado de todo o universo. É seu, por direito e por herança. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta por excelência, o Deus encarnado, que nos últimos dias, como sumo sacerdote perfeito, purifica o seu povo dos seus pecados e que reina de maneira absoluta. Amados, quando a gente se reúne nesse lugar para adorar a Cristo, essas verdades deveriam estar alimentando o nosso coração todo o tempo. Nós não nos apresentamos diante de Deus que está vencido pelos seus inimigos, mas o Deus que é Senhor de tudo, de todos. Como é que isso se aplica a nós, né? De que maneira a gente pode aplicar isso na nossa própria vida, nessa manhã, até como preparação também para a celebração da ceia do Senhor? Eu queria fazer aqui 3 aplicações para a gente poder então depois comer do pão e beber do cálice. Quando o autor de Hebreus então compara o Antigo Testamento, os profetas, com a revelação de Deus em Cristo, o autor quer que os seus leitores originais, aqueles que primeiro leram a carta, saibam disso. Jesus é a revelação final, superior, definitiva, e voltar ao judaísmo, voltar às práticas do Velho Testamento, seria retroceder para o que era provisório, temporário e obscuro. Eles não deveriam jamais abandonar a esperança viva e certa em Cristo, apesar de estarem sofrendo perseguição. Era essa a mensagem que ele queria dar com essa introdução para aquele primeiro grupo de leitores. E quanto a nós? Nós não estamos correndo risco de perder a vida, de perder o emprego, de perder os nossos bens por conta da nossa fé em Cristo, pelo menos não por enquanto. Pelo menos não por enquanto. Ontem, curiosamente, estava aqui no grupo Acádamus, estávamos lá fora orando, e apareceu uma jovem contando para a gente uma história que ela estava sendo tirada da sua casa por conta de comportamentos de uma ala criminosa, e que, ao que tudo indica, eles estavam sendo perseguidos, e eles sabiam que eles eram cristãos, e apesar disso foram obrigados a sair de casa. E eu sei que esse tipo de coisa não é o que a gente experimenta comumente, normalmente na nossa vida, mas vai que no futuro a igreja brasileira tenha que passar por essa realidade. Como é que a gente pode aprender então a aplicar essa mensagem da introdução à nossa própria vida? Eu queria fazer 3 aplicações então. A primeira delas é essa aqui. Amados, a gente precisa de uma vez por todas rejeitar algumas ideias e práticas populares no ambiente evangélico brasileiro. Me permita dizer isso aqui com todo carinho, irmãos. Mas ideias novas, revelações, novas doutrinas, revelações especiais, códigos da Bíblia, anjos ou profetas de plantão devem ser rejeitados, irmãos. Lembra do apóstolo Paulo, a igreja da Galácia? Se um anjo do céu vier pregar outro evangelho que eu não preguei, que ele seja maldito. Nós não precisamos dessas coisas. Elas entram em choque de colisão com a mensagem das Escrituras.
Escritura Sagrada. Permita dizer, a gente precisa voltar a compreender que cremos que Deus já nos falou de maneira definitiva, superior e final em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Que bom. Então, da próxima vez que alguém vier dizer para você, olha, eu tenho aqui uma última revelação para ele dar, para. Eu li Hebreus 1 de 1 a 4. Eu sei que está escrito lá. O pastor pregou recentemente e eu guardei isso no coração. Se aparecer um anjo daqueles de Hollywood, bonitão, não se deixe seduzir. Ele vai te enganar. Se aparecer uma explicação simplória sobre os problemas da vida, não acredite, isso não é bíblico. Agora a gente está vendo aí, lamentavelmente, né, o Rio Grande do Sul sofrendo uma tragédia. Aí tem um monte de acéfala do mal dando informações completamente antibíblicas. Uma delas é dizer que lá tem muito pecado. É minha, né? No Rio de Janeiro não tem, não. No Rio de Janeiro não tem, não. Porque lá tem muita gente envolvida com determinados tipos de manifestação religiosa. No Rio de Janeiro não tem, não. Aqui tem carnaval, irmão. Se Deus tivesse que tratar a gente de acordo com esse tipo de parâmetro, quem sobraria? Quem? Fala para mim, quem sobraria? Nem eu, nem você. Então não é essa. A Bíblia não deve ser usada dessa maneira e nós não podemos ser enredados por esse tipo de discurso. Nós cremos e nos calamos quando a Bíblia se cala. Nós só vamos até onde a Bíblia permite irmos. Se a Bíblia não tem resposta, nós também não temos. Se a Bíblia tem resposta, nós reproduzimos a resposta dela. E ponto final. Portanto, a primeira coisa é, vamos rejeitar essas coisas que aparecem muito em tempos assim no nosso meio. Nós não queremos ir nessa direção, porque a Bíblia não nos permite. E aqui deixa eu fazer uma observação. Muitos de nós temos parentes e irmãos que são pentecostais e têm uma visão diferente sobre esse assunto. Seja muito sábio com eles, tá bom? Muito sábio. Não é para entrar numa briga e chamar para o octógono. Não é para ofender e machucar, mas é para dizer que você tem um pensamento diferente e talvez fazê-lo entender que a Bíblia estabelece em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4, que Deus já deu para a gente uma revelação final, definitiva, na sua forma superior e por aí vai. Deus o ajude, mas que você também se preserve sobre esse tipo de manipulação tão comum no ambiente evangélico brasileiro. Segunda coisa que eu diria é, vamos nos libertar também de práticas judaicas, tá? Eu sei que a gente também tem no ambiente evangélico brasileiro uma tentativa de voltar para o judaísmo, irmãos. Eu falo isso com todo carinho aqui, né? Veste sacerdotal, réplica do templo de Salomão, visita Israel. Eu sei, irmãos, que é bom visitar Israel, mas não porque lá é um lugar mais abençoado, ou que você vai lá e encontra. Não, shofar. Shofar, tem gente usando shofar para chamar a congregação para adoração. Shofar é aquele chifre do carneiro que se usava para apitar lá no tempo do Velho Testamento, tocar lá no Velho Testamento. Nós não queremos voltar a essas práticas. Elas são, por assim dizer, um calendário, uma prática que é só sombra, sinal de fumaça. A gente já tem o GPS, já conhecemos a revelação final, definitiva que Deus nos deu através do Filho nesses últimos dias. E aqui eu estou falando também de festas judaicas, né? Agora tem uma moda também de voltar a celebrar a Páscoa com carneiro, com cordeiro, festa do tabernáculo, guarda do sábado. Igrejas querem usar candelabro. Irmãos, a gente não quer voltar para isso. Isso é sombra. Isso já foi, já cumpriu o seu papel. Agora estamos numa outra dimensão da revelação que Deus nos faz em Cristo. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa hora, como Lutero uma vez afirmou. Olha que frase direta dele, né? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado.
mesmo que faça chover milagres todos os dias. Amém, irmãos? Vamos rejeitar mesmo que isso faça chover milagres todos os dias. Entre milagres e a palavra, a gente fica com a palavra. Há uma confusão hoje em dia nesse sentido, né? Ah, mas tem milagre é porque vem de Deus. Quem falou isso? Nem sempre. Nem sempre. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Avaliar se de fato elas estão ancoradas na Escritura Sagrada. E portanto o Lutero está nos ensinando, olha, se o ensinamento não se enquadra, rejeite. Mesmo que ele produza milagres. Mesmo que ele produza milagres. Segunda aplicação que eu faço. Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo imenso para algo menor, muito menor. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que talvez seja a grande mensagem dessa introdução. Quando você veja Cristo e essas revelações da sua superioridade, né? O herdeiro, o criador, o revelador, o sustentador, o redentor, o dominador, o exaltado. Quando você caminha para longe dele, em direção a algo comum, você está abandonando algo imenso. Permita dizer isso, amado. Se você nunca se aproximou de Cristo, foi desse Cristo que você nunca se aproximou. Se você está frio com relação a Cristo, tal frieza tem a ver com esse Jesus revelado na Escritura. Se você está considerando no seu coração abandoná-lo, é desse Cristo que você está flertando para abandonar. Arrependa-se, amado, volte-se para Ele. Viver longe dele é dar as costas ao esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e entrar em trevas. E essas trevas podem se tornar a morada eterna no inferno para aqueles que rejeitam a revelação que é feita em Cristo nesses últimos dias. Permita-me ser aqui bastante enfático nisso. Arrependa-se e creia em Cristo. Volte-se para Ele. Ele está aqui essa manhã chamando você para parar de ficar vivendo longe dele. E Deus o leva a perceber que afastar-se dele e deixar algo imenso, uma coisa tão minúscula que chega a ser desprezível. Deus nos faça perceber que é perto dele que queremos viver a nossa vida inteira. Terceira e última aplicação, e eu termino com isso. Olha, amados, que saibamos também que Deus permanece falando ainda hoje por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente for, ao longo dessa série de pregações, abrir a palavra escrita, quando a gente lê essa palavra, ouve, estuda, quando ela fala no nosso coração, nos concedendo arrependimento e fé, é o Espírito Santo de Deus que está abrindo os nossos olhos, olhando a nossa mente, inclinando a nossa vontade, abrindo os nossos ouvidos espirituais para que a gente ouça o que Deus está falando por meio da sua revelação final em Jesus Cristo. Olha, a minha oração é que eu e você não desprezemos isso. A gente não considere isso uma coisa pequena, não é, amado. Sentar-se aqui para ouvir a exposição da palavra de Deus, por meio da ação do seu Santo Espírito, é a nossa maior necessidade. Que de verdade a gente saiba que é por esse meio comum, ordinário, que Deus fala com o seu povo. Deus fala por intermédio do Cristo revelado a nós na Escritura Sagrada. Louvado seja o nome dele, que nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Feche com seus olhos, vamos só com o Senhor.
Oramos nessa manhã ao Deus vivo, assentado à direita da majestade de Deus nas alturas. O Filho eterno que governa tudo e todos pela palavra do seu poder. O herdeiro, o Criador, o revelador, o sustentador, o redentor, o dominador e o exaltado. Aquele que nos purificou dos nossos pecados de uma vez por todas. Damos-te graças, Senhor, por tão grande salvação. Nos dê firmeza, consola os abatidos, anima os desanimados e salva aqueles que ainda não foram cobertos pela justiça de Cristo. Chama-os pela tua palavra. E que agora, ao comer do pão e beber do cálice, nosso coração se encha da esperança gloriosa do Evangelho de Cristo. Nosso coração e nossa vida se encha da presença do próprio Jesus em nós, através do seu Santo Espírito. É por ele que nós oramos, por Jesus, nosso Redentor, o exaltado. Amém, Senhor.